Bom dia com alegria, com vitória, com vida e com muito fôlego de Deus para a tua vida. Lembrando que nós estamos começando hoje o jejum de Daniel. No jejum de Daniel, nós vamos estar recebendo tarefas todos os dias. Aonde essa tarefa vai ser recebida? Lá no Telegram. Tá bom? Só no grupo do Telegram. Ah, vai fazer em outro... Não vou. Vou fazer só no grupo do Telegram. Vou mandar as atividades no grupo do Telegram. Vão ser 5 níveis de atividades simples, que você vai poder fazer diariamente, tá? Atividade no contexto da sua espiritualidade, para que você mergulhe em Deus, para que você tenha comunhão em Deus, para que você cresça em Deus. Atividades no contexto emocional, para que você cresça, desenvolva, para que você gere essa consciência e essa construção dentro das suas emoções. Atividades para a sua saúde, para que você realmente cuide nesses dias da sua saúde e você realmente vire essa chave aí na sua saúde. Vamos enviar atividades para a sua vida financeira e vamos enviar atividades para a sua vida familiar. Então a gente vai trabalhar 5 pilares alavancadores. São os pilares mais poderosos da vida de qualquer ser humano. A gente tem uma roda da vida dentro dos treinamentos. O pessoal que está na mentoria Transfigurados, eles têm a roda da vida com 11 pilares. A gente trabalha 11 pilares, tá? Mas se a gente trabalhar só os 5 pilares, queridos, a gente já alavanca na vida, a coisa já vai, já acontece. E com a nossa base nesses dias, a gente tem 2 bases. Aquilo que Daniel fez, Daniel se propôs a passar 3 semanas, né, onde ele fez um jejum muito específico e ele pôde ter uma experiência com Deus, ele gerou essa experiência no reino espiritual. E é interessante porque às vezes a gente fala assim, nossa, fulano tem tanta experiência com Deus, fulano ouve Deus, algo acontece, só que a gente não tem coragem de fazer aquilo que o outro está fazendo, a gente não tem coragem de colocar muitas vezes as práticas espirituais de uma forma real na nossa vida. Para quê? Para que a gente possa viver o novo em Deus, né? Então, nós estamos aí 3 meses para o final de ano e Deus trouxe uma palavra sobre nós, uma palavra profética, a bênção de Obed-Edom. Em 3 meses, Obed-Edom teve a sua vida completamente transformada por conta da presença de Deus através da arca. Então, 2 bases que a gente vai usar, o jejum de Daniel e a bênção de Obed-Edom. Queridos, eu estou me apegando. Eu vou ser sincero para você. Eu estou com expectativa no meu coração do mover de Deus, da direção de Deus, do agir de Deus, da movimentação que Deus vai fazer na nossa vida e através da nossa vida. Eu estou com expectativa no meu coração de Deus realmente restaurar casamentos, de Deus restaurar filhos, de Deus restaurar finanças, de Deus mudar pessoas aqui dentro do contexto de saúde, pessoas que nunca conseguiram virar a chave da saúde. Esse restante de ano, você vai virar a chave da sua saúde. Pessoas que nunca conseguiram viver o novo em Deus, mergulhar na presença de Deus. Pessoas, como alguém falou aqui ontem, eu nunca iniciei um jejum e terminei. Eu nunca finalizei um jejum. Pessoas que vão finalizar. Pessoas que vão ter experiências. Pessoas que vão mergulhar de uma forma mais profunda. Pessoas que vão viver o novo em Deus. Pessoas que vão ser batizadas com o Espírito Santo. Pessoas que vão ser usadas em visões, revelações. Pessoas que vão ser... vão receber os dons espirituais de língua estranha, de interpretação de línguas, pessoas que vão viver algo novo em Deus, pessoas que vão finalizar esse ano com a frase, o que é isso?
Meu Deus, o que Deus está fazendo? Pessoas que vão ser surpreendidas por Deus durante a sua jornada desses 3 últimos meses. Pessoas que vão construir milagres. Pessoas que vão provocar o céu. O céu não age, o céu reage. E o céu reage às suas ações, às suas atitudes, às suas orações. Deus se move na terra por intermédio da oração. Deus não se move na terra porque você tem uma dor, porque um monte de gente tem dor. Um monte de gente. Deus se move na terra por intermédio da oração, por intermédio da fé. E a fé fala, a fé ouve, a fé anda, a fé corre, a fé voa, a fé se move. A fé não é estática. Se você está estagnada e você está dizendo que você está tendo fé, não é verdade. A fé se move. Nós somos cooperadores de Deus em Cristo. E o céu reage. O céu reagiu ao jejum e à oração de Daniel. O céu vai reagir ao seu jejum, à sua oração. E talvez você pense assim, o jejum muda Deus? Não, Deus continua o mesmo. Com o nosso jejum e sem o nosso jejum. Mas o jejum muda a minha vida. O jejum quebranta o meu coração. O jejum me faz acreditar em coisas que eu não acreditava. O jejum me faz ver aquilo que eu não conseguia ver na minha carnalidade. O jejum me faz perceber aquilo que Deus está dizendo, falando, orientando, conduzindo. O jejum faz com que eu perceba coisas que eu não estava percebendo. O jejum faz com que os meus ouvidos fiquem atentos à voz sobrenatural do Abba Pai. Meu Deus. Às vezes, queridos, Deus está falando, mas eu não vejo, eu não percebo, porque eu estou num nível de carnalidade tão grande que eu não percebo a voz de Deus. Eu me torno indiferente, apático, morno, indiferente. Às vezes Deus está ministrando por intermédio da palavra, falando ao teu coração, mas você se tornou apático, indiferente. Em nome de Jesus, nós vamos profetizar sobre todas as áreas da nossa vida. Vamos profetizar um ano completamente diferente. Esse restante de ano, não vou finalizar o ano como eu comecei. Pessoas que já tinham desistido. Pessoas que já tinham dito, não, agora já está final de ano, não adianta mais fazer nada. E o Senhor trouxe você aqui para você recalcular a sua rota. Para você recalcular a sua rota. Para que você seja um cooperador de Deus em Cristo. Para que você se posicione de uma forma assertiva. Guiado pelo Espírito Santo, conduzido pela presença do Senhor, pleiteando pela tua casa, pela tua família, pelos teus filhos, pela sua vida emocional, pela sua vida espiritual, pela sua vida financeira, pela sua vida profissional. Não, eu não vou ficar olhando tudo dando errado e achar que tá normal, que tá natural, não. Eu creio no sobrenatural, eu creio que aquilo que é impossível para mim é possível para Deus. E hoje nós vamos ler o que vai basear o nosso jejum de 21 dias, que é Daniel 10. Daniel 10 diz assim: versículo 2. Daniel 10, versículo 2 diz assim: naquela ocasião, eu, Daniel, passei 3 semanas chorando. Não comi nada saboroso, carne e vinho, e nem provei. E não usei nenhuma essência aromática, até se passarem 3 semanas. Daniel consagrou ao Senhor esse período de uma forma muito específica,
Queridos, Daniel já tinha um jejum que ele já fazia no contexto da sua jornada de vida. Ele já tinha uma alimentação diferenciada. Só que aqui, ele potencializou esse processo. Porque o jejum não é apenas se abster de alimento. O jejum espiritual é onde você busca Deus em meio a essa... Você se abstém de alimentos, mas você para buscar a presença de Deus. Você para ouvir a voz de Deus. Você para ler a palavra. Você para se alimentar espiritualmente. Então não é apenas uma abstenção de alimento. Ah, não, vou me abster de alimento aqui e acabou. Não. Junto com isso, você vai estar nesse lugar de comunhão, de intimidade. E, queridos, mesmo que o seu dia seja um dia muito corrido, acorda um pouquinho mais cedo, dorme um pouquinho mais tarde, separa momentos, às vezes 2, 3 minutos, para parar no seu dia e gerar aquele momento ali de conexão com a presença, dando a Ele glórias, louvores, adoração. Senhor, obrigado por esse novo tempo. Sabe por quê, queridos? Às vezes a gente entra no piloto automático. E nesse piloto automático a gente vai tomando decisões, a gente vai se posicionando, a gente vai sendo levado pelas informações, pela manada. E Deus está te trazendo para um lugar de consciência. Consciência espiritual, consciência emocional, consciência física, consciência da sua família, consciência do seu profissional, da sua vida financeira, consciência que você pode ir além, que você pode virar chaves. Queridos, e Deus não precisa de muito tempo, não. Não. Mas não precisa mesmo. Mas nós precisamos nos mover no reino espiritual. Nós precisamos aprender a trazer à existência as coisas que não são, como se já fossem. E ele continua dizendo: no 24º dia do primeiro mês, estava eu em pé, junto à margem de um grande rio, o Tigre. Olhei para cima, e diante de mim estava um homem, vestido de linho, com um cinto de ouro puro na cintura. O seu corpo era como o berilo, e o rosto como um relâmpago. Os olhos como tochas acesas, queridos, olha isso aqui. Os braços e pernas como reflexo de bronze polido, e a sua voz era como um som de uma multidão. Quem aparece para Daniel? Queridos, Daniel tem uma visão de um anjo, e que dentro da teologia a gente chama de teofania. Que, na verdade, aqui é o próprio Jesus. Porque aqui fala com muita clareza a respeito de uma aparição de alguém muito parecido com a descrição de Apocalipse. O corpo como berilo, os olhos como tochas acesas, os olhos como fogo, os braços como reflexo de bronze polido, e o som da sua voz como o som da multidão, a voz de muitas águas. E somente Daniel teve a visão, queridos, tinha gente naquele lugar. Ele diz assim: os que me acompanhavam nada viram. Eles não viram. Mas Daniel viu. Sabe por quê, queridos, que Daniel viu? Porque Daniel, ele mortificou a sua carne. E quando eu mortifico a minha carne, os meus olhos espirituais se abrem. Quando eu mortifico a minha carne, os meus ouvidos se abrem. Quando eu mortifico a minha carne, eu consigo ouvir, ver, sentir e perceber coisas que às vezes as pessoas que estão junto comigo não percebem. Quando eu mortifico a minha carne, às vezes Deus está falando por intermédio da palavra e eu consigo entender isso aqui. Olha, Deus quer me dizer isso.
E Daniel, ele disse, as pessoas que estavam ali não viram, mas foram tomados de grande pavor, fugiram e se esconderam. Assim que eu fiquei sozinho olhando para aquela grande visão, fiquei sem forças, muito pálido e quase desfaleci. Então eu ouvi falando, e ao ouvi-lo eu caí com o rosto em terra e perdi os sentidos. Daniel caiu no poder. Eu não sei se você já caiu no poder, mas você tenta sair daquele lugar, você não sai. Você perde todas as forças do seu corpo. E em seguida a mão de alguém me tocou, me pôs de pé. E os meus joelhos vacilantes. E ele me disse, Daniel, você é muito amado. Preste bem atenção o que eu vou te falar. Levanta, porque eu fui enviado a você. E Daniel se pôs de pé tremendo. E ele disse, não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia. Olha isso, queridos. Desde o primeiro dia que você decidiu me buscar e humilhar-se diante do Senhor teu Deus, suas palavras foram ouvidas e eu vim em resposta a elas. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de continuar ali com o rei da Pérsia. E o anjo começa a dizer para Daniel o que vai acontecer. E no versículo 18, diz, o ser que parecia um homem tocou em mim e me deu forças. E ele disse, não tenha medo, você é muito amado. Que a paz seja com você. Seja forte, seja forte. Dita essas palavras, me senti fortalecido. Fala, meu Senhor, visto que me destes forças. Eu quero trazer para você, nessa manhã, essa palavra de Daniel. Daniel entende que é tempo de jejuar. Daniel entende que é tempo de enfraquecer a carne para que o espírito dele seja fortalecido. Daniel entende que ele precisa dar um passo a mais, uma busca de uma forma diferente. E a palavra que nós lemos diz que no primeiro dia da busca de Daniel, da oração de Daniel, do movimento que Daniel começou a fazer na terra, o céu respondeu. Repete comigo, o céu não age, o céu reage. O céu reage à oração, o céu reage à fé, o céu reage às palavras que você tem declarado no reino espiritual. O céu começou, Daniel começou a jejuar, Daniel começou a orar e o céu começou a se mover de uma forma sobrenatural. E quando o céu começa a se mover, queridos, a resposta de Daniel foi enviada. Só que a palavra que nós lemos fala que houve um embate. Houve um embate. A minha e a sua guerra não é contra carne, não é contra sangue, mas é contra principados e potestades nas regiões celestiais. Queridos, existe uma guerra no reino espiritual que você não vê, que você muitas vezes não percebe, mas existe uma guerra para que você não rompa. Existe uma guerra para que você não viva o propósito de Deus. Existe uma guerra para destruir a sua família. Existe uma guerra para que você viva uma vida financeira destruída. Existe uma guerra no reino espiritual. E quando a gente começa a se mover espiritualmente falando, a guerra se levanta de verdade. Se levanta para parar você.
para fazer você voltar para o mesmo lugar. Diante da guerra, queridos, Daniel no meio do caminho poderia ter desistido. Daniel no meio do caminho poderia ter dito, rapaz, eu já estou aqui no primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, eu já estou aqui há tanto tempo orando e nada aconteceu, eu vou deixar para lá. E o anjo diz, desde o primeiro dia, Daniel, desde o primeiro dia que você se posicionou, desde o primeiro dia que você começou a se posicionar, o céu começou a reagir e a resposta foi enviada para você. Mas, aqui, ó, no reino espiritual, a sua resposta foi paralisada. Houve principados. O príncipe do reino da Pérsia gerou resistência para que o milagre não chegasse, para que a tua resposta não chegasse, para que a bênção não chegasse em você. Houve uma guerra para que você não recebesse a resposta da sua oração. Quantos aqui, queridos? Quantos aqui? Ontem uma moça me falou uma coisa que me chamou muita atenção. Ela falou, eu nunca finalizei um jejum. Eu fiquei impactada. Por quê? Queridos, é um compromisso que você não fez com homens, você fez com Deus. E quantas vezes alguém que nunca finalizou um jejum, quantas vezes ela começou a orar, o céu começou a se mover, mas o milagre não chegou nela, porque ela desistiu antes da hora. Quantas vezes você orou e desistiu no meio do caminho? Quantas vezes você começou um propósito e não deu continuidade? Quantas vezes você pensou assim, não, Deus não está me ouvindo, o céu está de bronze, está muito difícil, ó, minha oração parece que não passa do teto e eu não vejo resposta de oração. E quantas vezes você não permaneceu firmado, crendo, acreditando no impossível? Daniel, queridos, através da sua oração, ele fortaleceu, através da sua oração, ele deu possibilidade, ele deu legalidade, ele abriu um portal celestial. Todas as vezes que eu e você estamos orando, nós estamos abrindo portais para o agir de Deus na nossa vida. Todas as vezes. Por isso que você precisa orar a respeito de tudo. Ore pela sua saúde. Ore pela sua atividade física. Ore pela sua água. Ore pelas suas finanças. Ore pela sua vida profissional. Ore pela sua família. Ore pela educação dos seus filhos. Ore pela sua vida espiritual. Ore. Não se canse de orar. Não se canse de buscar a presença de Deus. Entenda que muitas vezes você vai, assim que você começa a orar, o céu começa a se mover. Mas muitas vezes você para no meio do caminho. Muitas vezes você não chega até o final. Muitas vezes você não se posiciona até que aquilo aconteça. Muitas vezes você é paralisada no meio da jornada. Daniel, queridos, ele nos ensina com a sua postura, com o seu posicionamento. Ele nos ensina a ir até o final. Daniel inicia, Daniel finaliza. E ele diz que no dia que ele estava ali, no processo de finalização, um anjo do Senhor aparece para ele. E ele começa a dizer, desde o primeiro dia, que você se colocou nesse lugar de busca e de oração. Eu fui enviado com a resposta. Hoje
respostas já foram enviadas para mim e para você. Hoje, portais celestiais já estão sendo abertos para mim e para você. Hoje, mudanças reais já estão sendo conduzidas e direcionadas na minha e na tua direção. Mas nós precisamos permanecer até o final. Nós precisamos acreditar. Nós precisamos continuar dando passos. Nós precisamos nos posicionar. Duas coisas. Esse anjo falou com Daniel, muito claro. Você é amado e seja forte. Você é amado e seja forte. Seja forte. Não tenha medo e seja forte. Durante os nossos processos, todas as vezes que a gente entra num processo espiritual, vão ter várias situações para parar você. Várias situações para dizer, vai ser muito difícil, eu tenho um compromisso, eu não vou dar conta, como que eu vou fazer? Vai ter. Vai ter pessoas que vão se levantar do nada, sem que nem para quê. Para te afrontar, para te confrontar. Vai ter guerras no reino espiritual para quê? Para paralisar você. Porque entrar num jejum como esse é sair da zona de conforto. Espiritualmente falando. Entrar num jejum como esse é sair da zona de paralisação. Entrar num jejum como esse, num propósito como esse, que você vai receber 5 tarefas todo dia. Você vai receber direcionamento. Entrar num propósito como esse é sair de um lugar que você talvez estava até hoje, outubro, estagnada. É dizer assim, eu não quero finalizar o meu ano em estagnação. Mas eu decido sair do lugar, e todas as vezes que você decidir sair do lugar, os demônios no reino espiritual, os principados, a potestade, os demônios, eles vão começar a se mover e vai falar, para aquela pessoa, para aquele projeto, para aquele jejum. Não deixa chegar até o final. Não deixa receber resposta de oração. Não deixa viver o milagre, aquilo que Deus tem para a vida deles. Não deixa. Sabe por quê, queridos? A maioria das pessoas tem uma vida de oração frustrada. A maioria das pessoas não gostam de orar. A maioria das pessoas tem uma vida de oração sem respostas de oração. Porque são desistentes. São desistentes. São pessoas que não se sentem amadas. São pessoas que estão na frequência do medo. E são pessoas que não se sentem fortes, se sentem enfraquecidas. O anjo diz para Daniel, você é amado. Fala da sua identidade. Quantas pessoas estão gastando energia para se sentirem amadas? Energia tentando agradar todo mundo. Dizem não para Deus, mas dizem sim para tudo quanto é pessoa. Você é amada. Você é amado. E não tem nada que você possa fazer que te torne mais amado. Deus já te amou. Quando você não fez nada. Quando você era um pecador. Quando você fazia tudo errado. Deus já amava você. Ele amou o mundo. O amor de Deus é incondicional, ele não estabelece condições. Você já é amado. Você precisa de coragem para viver o plano, o projeto e o propósito de Deus. Então não tenha medo, não temas. Satanás, uma das ações do diabo é um espírito maligno que atua na maioria dos corações, se chama medo. Existe um medo natural, existe um medo bloqueio, existe um medo espírito. E esse medo espírito, ele atua na vida das pessoas, estagnando a vida delas. Eu tenho medo do que os outros vão falar, eu tenho medo do que os outros vão pensar, eu tenho medo de empreender, eu tenho medo de sair do meu lugar, eu tenho medo de fazer aquilo que Deus está dizendo para eu fazer.
Medo. E o anjo diz, não tenha medo, Daniel. Deus está dizendo para você nessa manhã, não tenha medo. Você é amado, não tenha medo. E a terceira coisa, seja forte. Seja forte. E a palavra diz, digo fraco, eu sou forte. Seja forte. Seja forte para permanecer. Seja forte para dar passos. Seja forte para fazer aquilo que eu estou te orientando. Seja forte para cumprir o chamado e o propósito de Deus. Seja forte para continuar orando, mesmo quando você não está vendo nada. Seja forte para acreditar, mesmo diante das impossibilidades. Seja forte para profetizar a resposta da sua oração, mesmo que esse processo de resposta dure durante 21 dias. Seja forte. Seja forte para caminhar em direção contrária do que o mundo está caminhando. Seja forte para se estabelecer em Deus. Seja forte para orar em uma geração onde as pessoas não gostam de orar. Seja forte para permanecer até que a resposta venha. Seja forte para viver o chamado, o projeto e o propósito de Deus para a tua vida. Daniel, queridos, no final ele dita todas as palavras e sentindo fortalecido, ele diz, fala, meu Senhor, visto que me destes força. Visto que me deste força. Você está iniciando hoje um projeto baseado naquilo que Deus fez na vida de Daniel. Em um Deus de resposta. Em um Deus de direcionamento. Em um Deus de milagre. Em um Deus de mudança. Em um Deus de transformação. Você está iniciando um projeto e um propósito, crendo na bênção que Deus derramou sobre a vida de Obed-Edom. Em 3 meses, a família dele foi transformada, as finanças dele foi transformada, a saúde dele foi transformada. Tudo que tinha dentro da casa, da vida e da família de Obed-Edom viveu completa transformação. Nós estamos nesse jejum e nós adentramos nesses dias, crendo no sobrenatural de Deus sobre as nossas vidas. Crendo que nós vamos viver respostas de Deus. E mais do que respostas de Deus, nós vamos vivenciar uma unção de Obed-Edom sobre a nossa casa, nossa vida e nossa família. Nós vamos viver o sobrenatural de Deus. De uma forma impactante, de uma forma poderosa. Onde nós vamos ver nesses 3 últimos meses do ano algo sobrenatural acontecendo sobre as nossas vidas. Vivendo transformações que nós nunca vivemos durante toda a jornada da nossa vida. Porque nós reconhecemos a presença de Deus, a arca da aliança que está sendo colocada nas nossas vidas. Nós vamos começar a perceber como Daniel percebeu. Ele teve a visão. Quem estava com ele não viu nada. Quem estava com ele ficou apavorado. Mas Daniel recebeu orientação e direção. Tem pessoas que diante do reino espiritual elas estão apavoradas. Eu não quero essas experiências com Deus, não. Mas você diz, eu quero. Eu quero ir em águas mais profundas. Eu quero me conectar mais profundamente com o Senhor. Eu quero viver o novo de Deus. Eu quero adentrar em lugares que eu nunca adentrei. Eu quero viver experiências que eu nunca vivi. E nesses dias eu creio que Deus vai tocar as nossas vidas, tocar o nosso coração, se mover de uma forma sobrenatural, para que nós possamos viver os milagres e as promessas de Deus na nossa direção. A palavra de Deus, nessa manhã, para mim e para você, você já é amado. Não temas, não tenha medo e seja forte.
Talvez nesses dias situações vão acontecer para fazer você voltar atrás. Talvez nesses dias circunstâncias podem oprimir você para fazer você desistir na jornada. Mas Deus está dizendo, você já é amado, não tenha medo e seja forte. Seja forte. Coragem e força. O amor de Deus vai nos dar coragem e força para que a gente continue, para que a gente prossiga e que verdadeiramente nesses dias nós possamos construir experiências extraordinárias na presença de Deus. E Daniel diz, fala meu Senhor, visto que me destes forças. Pode falar, Deus, porque nós já estamos aqui, amadas, corajosas e fortalecidas no Senhor, para viver toda a direção que o Senhor nos der durante todos esses dias, no nome de Jesus. Senhor, nós oramos. Queremos agradecer, engrandecer o teu nome. Obrigado pela tua presença, pela tua direção. Obrigado por iniciar essa jornada. Obrigado pelo jejum de Daniel. Obrigado por esse primeiro dia. Que verdadeiramente, Senhor, muitas vidas sejam tocadas, impactadas pela tua presença. Que famílias inteiras, assim como a casa de Obed-Edom, possam viver o agir sobrenatural da tua presença. Nós agora, Senhor, nos posicionamos no reino espiritual. E nós repreendemos toda potestade, toda ação do maligno, todo espírito de medo, todo espírito de confusão e contenda fora da nossa casa, fora do nosso lar, fora da nossa família. Tudo aquilo que tem resistido e atrapalhado a resposta chegar nas nossas vidas, nós repreendemos. Toda resistência no reino espiritual, nós te repreendemos. Toda opressão e toda malignidade que tenta roubar de nós o agir de Deus na nossa vida, nós repreendemos. Senhor, e nós declaramos, ó Pai, que aquilo que o Senhor já enviou desde a eternidade na nossa direção, que nós receberemos cada resposta de oração, nós receberemos cada milagre, cada mover, e nós não vamos ficar no caminho, Senhor. Nós seremos como Daniel e nós vamos até o final, Pai, para honrar e glorificar o teu nome. Oramos nessa manhã e apresentamos esse propósito na tua presença, no nome de Jesus. Amém e amém e amém.